Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Naquele dia, Jesus subiu a montanha para nos entregar o seu inesquecível ensinamento. Uma síntese de sua doutrina derramando muita luz sobre a vida de todos nós, como um verdadeiro hino de louvor a Deus. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu. E foi grande a sua queda. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. O Mestre Divino e o Sermão do Monte é o nosso especial de Natal. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. As bem-aventuranças, o nosso especial de Natal, constituem um extraordinário cântico de amor e de compaixão, dirigido em especial aos sofredores, oferecendo-lhes a esperança de dias melhores. Elas prescrevem a conduta moral na terra para a edificação do reino dos céus em nós mesmos.
E para iluminar ainda mais a nossa festa de Natal, este ano, recebemos com enorme alegria o nosso querido convidado Arthur Valadares. Seja muitíssimo bem-vindo ao nosso Esferas da Vida. Olá, Pri, olá a todos que nos acompanham. Sempre uma imensa alegria estarmos aqui e, em especial, nessa época do ano tão marcante para todos nós cristãos, que tenhamos ótimas reflexões em torno da figura de Jesus e da sua mensagem imortal. Arthur Valadares, como todos já sabem, mas a gente reforça aqui, é de Minas Gerais, de Patrocínio, hoje reside na cidade de São Carlos, São Paulo, e também é cofundador do NEP Paulo de Tarso. Então, quem aí tiver oportunidade, vai lá no YouTube, muitas palestras, muitos estudos lá no NEP Paulo de Tarso. E a gente vem para o nosso especial de Natal. A escolha deste ano foi sobre as bem-aventuranças. E nós espíritas, Arthur, reconhecemos a relevância, a importância do Sermão do Monte, né, como um grande guia para alcançarmos a perfeição espiritual. E o que significa esse grande compêndio de conhecimento de Jesus? Olha, o Sermão do Monte, que está registrado ali de maneira mais completa no Evangelho de Mateus, também o temos em Lucas, mas o de Mateus é a versão mais completa, basicamente do capítulo 5 ao capítulo 7, portanto 3 capítulos. É uma mensagem, um sermão extenso, que vai trabalhar, digamos, muitas dimensões do que seja viver em essência tudo o que Jesus também divulgou por meio das outras parábolas, por meio das outras lições que nos trouxe. É como se ali nós tivéssemos, de fato, uma síntese prática, mais direta, do que seja a proposta da Boa Nova. Tanto no seu aspecto consolador, e eu acho que aí se encaixa muito bem essa parte do Sermão da Montanha, que é conhecida como Sermão das Bem-aventuranças, que é logo o início. Nós temos ali o grande apelo consolador do Evangelho, né? O grande convite, a grande mensagem de esperança para os séculos, direcionada aos aflitos, direcionada àqueles que passam por injustiças, direcionada àqueles que buscam, que anseiam por algo mais. Então, as bem-aventuranças, elas ecoam como um cântico mesmo de esperança, de consolação, de estímulo a todos os espíritos. Mas também nós vamos ver no Sermão da Montanha muitas partes, digamos assim, mais voltadas aos discípulos propriamente. Porque a mensagem do Cristo, claro, ela se dirige a todos, mas existem, digamos, arquétipos. Existem aqueles que estão começando a se abrir para a mensagem, né? Seria o arquétipo da multidão, aqueles para os quais as bem-aventuranças ressoam como, digamos, o chamado principal. Mas para aqueles que já aprofundaram-se um pouco mais, compreendem que, para além das esperanças nas bem-aventuranças, é preciso compreender também os nossos deveres. Aquilo que nos cabe fazer, aquilo que nos cabe realizar para, de fato, construir essas virtudes e alcançar a promessa que nos foi apresentada. Então a gente vê partes do Sermão da Montanha bem voltadas aos discípulos, chamando-os à consciência. Olha, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insosso, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Então Jesus trazendo também uma renovação de entendimento em relação ao que havia sido estabelecido antes na lei, numa das partes mais profundas e mais belas do Sermão da Montanha, quando Jesus diz, por exemplo, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ele repete essa fórmula várias vezes, como a dizer, olha, nós estamos agora elevando aqui o patamar da proposta. Nós estamos subindo um pouco o sarrafo, numa expressão mais popular, né? Nós estamos agora com mais consciência, por isso somos chamados a uma exemplificação maior. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Então ele renova, ele amplia. Então o Sermão do Monte ele é uma mescla, né, de muitas lições de Jesus, ao mesmo tempo trazendo consolo. É no Sermão da Montanha também que nós vamos ver o Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a orar, mas também
desafio, o chamado à consciência, o sede perfeitos, também está no Sermão da Montanha. Então ele casa essas duas coisas para que não só tenhamos a esperança que nos impele a avançar, mas também a consciência de que existe algo a ser feito por nós. Deus nos ampara, Jesus também, mas existe a parte de cada um de nós. E Jesus, no início, né, fala-se, Jesus vem da multidão, sobe a um monte. E existe uma interpretação profícua sobre o desejo de ajudar, né? Ele sobe ao monte, o desejo de ajudar, a necessidade também de elevar-se. O que seria, Arthur, essa comparação? Como nós costumamos dizer, né, quando falamos do estudo do Evangelho à luz do Espiritismo ou do estudo aprofundado do Evangelho de Jesus, tudo no Evangelho tem uma significação. Mesmo os detalhes mais singelos, quando nós nos debruçamos sobre aquilo, buscamos um entendimento espiritual, né, o espírito para além da letra, como dizia o apóstolo Paulo, nós vamos ver que até os mais singelos gestos de Jesus, eles transmitem uma mensagem, eles expressam ali uma orientação. Então, nesse caso, é interessante, né, porque antes do sermão começar propriamente, o evangelista registra que Jesus, tendo visto a multidão, sobe a uma montanha ou sobe a um monte, assenta-se, os discípulos dele se aproximam e então ele começa a ensinar. Abrindo a boca, os ensinava. Então a gente percebe que há vários verbos ali, há vários marcadores. Momentos. Né? Momentos. E cada um deles tem a sua razão de ser. Esse primeiro aspecto do subir ao monte já nos ajuda a refletir sobre o que de fato é educar, ou qual a melhor maneira que nós temos para contribuir com a educação de outrem. Porque nós sabemos que, em verdade, a educação, quem o faz, é o próprio indivíduo. Ninguém pode entrar no outro e dizer agora você vai agir assim ou desta maneira. Então, qual que é a melhor maneira que nós temos de educar? É subindo o monte, isto é, fazendo por nós mesmos, erguendo-nos, elevando-nos no plano dos testemunhos, da fidelidade ao dever, da consciência tranquila pelo dever bem cumprido. Então, aquele que se ergue, ele passa a ser um referencial. Imaginemos, estão todos aqui no mesmo plano. De repente, alguém se destaca, alguém se ergue. Esse alguém começa a polarizar a atenção de todos os que estão no vale. Por isso também no Sermão do Monte, Jesus dirá, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Aquele que construiu lá em cima, ele passa a ser uma referência para os que estão embaixo. Então, o subir ao monte aqui traz esse sentido da importância de, pelo testemunho, pelo exemplo, se elevar. Claro também de buscar a inspiração, pela prece e tal, mas o mais fundamental mesmo é o destaque que Jesus quer nos deixar. Olha, eleva-te, porque elevando-te estarás fazendo o melhor para aqueles que amas, para aqueles que quer ajudar, quer educar. Eleva-te e estarás naturalmente impelindo, convidando os demais a se elevarem também. E aí teriam os outros verbos, né, que a gente poderia desenvolver, mas eu acho que esse início já dá bem o tom do que é a proposta. Não basta ensinar de cátedra, né? Não basta ensinar falando. É preciso, antes de falar, ter subido o monte da experiência, do testemunho, para que a fala seja viva, para que ela tenha alma. E com muita capacitação e esforço também, para realmente falar a verdade, porque é por meio da verdade que as pessoas vão seguir, com certeza. E Arthur, as bem-aventuranças foram dirigidas especialmente, como você falou, aos sofredores, oferecendo-lhe esperança em dias melhores. Os cansados, oprimidos, enfim. Mas muitos de nós nem nos consideramos sofredores muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vê os sofredores como se fossem os sofredores materiais. Mas muitos no mundo se sentem vencedores, mas de fato muitas vezes sabemos que não. Como que você faz essa análise? Existe até uma informação de cunho espiritual que está no livro Boa Nova, né? Tem um capítulo lá chamado Sermão da Montanha, Sim. Em que o Humberto de Campos nos traz os bastidores antes do sermão. E é interessante porque ele trata mais ou menos disso. Jesus conversando com Levi, e Levi tinha uma dificuldade em entender a finalidade daqueles sofredores, como eles poderiam ser úteis à causa. E é então que Jesus faz uma reflexão com ele a respeito disso, né? Dos ditos vencedores do mundo e os ditos perdedores.
dizendo que muitas das vezes, se não na maioria delas, os vencedores do mundo ainda não se voltaram para esse tipo de buscas, porque estão muito voltados para as buscas mais materiais, de ordem mais imediatista, mais voltados para as suas paixões, para os excessos a que se entregam. Ao passo que os vencidos, aqueles que já se desiludiram com o mundo, que passam por privações e tudo mais, eles se voltam com mais esperança para as questões transcendentes. Então, a esses, sobretudo, a mensagem chega mais eloquente. Os vencedores, pode até ser que algum já mais consciente, tendo mais recursos do mundo, se volte para a mensagem, mas em geral é preciso o auxílio da dor, é preciso o auxílio das intempéries, das vicissitudes do mundo, para que esses possam se fazer também receptivos a essa mensagem, que é sobretudo um convite à edificação daquilo que não perece, às construções para além da matéria perecível em sua brevidade, em sua efemeridade. E vamos agora, para o nosso momento dedicado a Chico Xavier. Vamos assistir a um trecho de uma entrevista que ele concedeu à querida Hebe Camargo. Nele, Chico nos lembra algo profundo. Jesus nunca acusou, nunca criticou ninguém. Ele é pura luz, a luz que reflete o próprio amor de Deus. Momento Chico Xavier. Ele não se queixa, ele não se queixa, ele não se lamenta, ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde ele é a luz refletindo o próprio Deus. Não consta no Evangelho que ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago, esperando que me desculpem essa intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Ele não recriminou companheiro algum pela deserção. Ele apenas disse: estarei convosco até o fim dos séculos. E agora eu quero saber se você acredita na importância da divulgação do Espiritismo. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora aqui na cidade de Araraquara, fazem parte do Complexo André Luiz. Essas emissoras têm levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. Todos nós sabemos da importância gigante da divulgação do Espiritismo. E eu quero saber se você quer fazer parte efetiva desse grande movimento do bem, levando a mensagem da doutrina espírita que faz toda a diferença na nossa vida e na vida de muitas pessoas. A TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova precisam de todos nós, precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Apoie essa causa, garanta que essa mensagem do Espiritismo chegue a quem mais precisa. Ligue agora no 0800 120 1838 ou entre em contato pelo WhatsApp, que é 11 9 7834 2246. Seja sim um amigo da Boa Nova, ajude a espalhar a doutrina espírita. Nós espíritas temos uma TV, uma rádio espírita, um dos maiores veículos de comunicação do mundo é a TV Mundo Maior, é a FEAL. Vamos apoiar sim essa causa. E finalizamos este bloco, claro, porque tem muito mais, com a passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 5, e os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos fé, solicitação de plena atualidade, e que o Senhor nos concentre os corações na tranquilidade da fé. Confira o trecho da série The Chosen. Mestre, aumenta a nossa fé. Judas, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Uma amoreira pode crescer no mar? É sua maneira de dizer. Verdadeiramente, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Como? Como chegamos lá? Como disse Judas,
aumente nossa fé. Não se trata de tamanho, Felipe. É em quem a sua fé está. Se a sua fé está segura em Deus, confiando nas promessas dele, escolhendo a vontade dele para a sua vida em vez da sua, uma fé deste tamanho é suficiente. Paz espera. Porta Joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a Porta Joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilem você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com o seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto à loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Você conhece o Instituto Eurípides? O Instituto Eurípides é uma instituição sem fins lucrativos, que há 25 anos atende crianças e jovens na cidade de Araraquara. Atualmente atendemos 187 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. E além das atividades oferecidas no contraturno escolar, oferecemos aos nossos jovens o projeto Jovem Aprendiz. Queremos encaminhar nossos jovens para um futuro profissional. Por isso, qualificamos nossos alunos para o mercado de trabalho. Para nossos aprendizes, oferecemos curso teórico educativo, avaliação dos programas de aprendizagem, acompanhamento sociopedagógico, psicológico e orientação profissional, ensinamentos morais e sociais, oportunidade de ingressar no mercado de trabalho e construir uma carreira de sucesso. Tudo isso de forma gratuita e por isso precisamos de você. Ajudando o Instituto Eurípides, você colabora com a manutenção da nossa instituição. Quer saber mais de como ajudar nossa instituição? Ligue 16 3331 5960. Instituto Eurípides, há 25 anos mudando a história de crianças e jovens em vulnerabilidade social. Paz espera. Estamos de volta ao nosso especial de Natal, Esferas da Vida. Tô pronto. Mestre,
Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim. Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são o sal da terra. A palavra ilumina, convence, edifica, converte, ela penetra o recesso das consciências, sonda o abismo dos corações. Não há poder que a detenha, não há força que a neutralize, basta que seja a expressão da verdade. A gente volta aqui para o nosso entrevistado, acabamos de soltar mais um The Chosen aqui no nosso Esferas da Vida, trazemos bastante Jesus e principalmente a sua mensagem, o que é muito importante para a gente estudar neste mês, neste dia especial que é o Natal. E muitos teólogos, Arthur, apresentam dificuldades imensas em lidar com o Sermão do Monte pelo aparente caráter utópico. Dizem alguns que é algo que é impraticável hoje no planeta Terra. Como que você analisa isso? Isso nos faz recordar Francisco de Assis, quando ele foi pressionado, instado a estabelecer qual seria a regra da ordem franciscana. Depois de muita insistência, ele enfim estabelece a regra, leva ela para que fosse apresentada, para ver se teria aprovação ou não. E quando eles leem lá, os cardeais, aqueles responsáveis, eles ficam assim, impressionados, assustados, ou acham até que se tratava de alguma espécie de brincadeira, porque a regra da ordem que ele havia estabelecido era simplesmente a cópia de alguns versículos do Novo Testamento. E então os cardeais diziam, não, mas isso é impossível de ser praticado, né? Ao que ele insiste, e um cardeal acaba ficando ao seu lado ali, se não acreditamos na possibilidade de viver isso, o que fazemos então, seguindo Jesus? Mas a questão toda, e aqui o Espiritismo traz-nos contribuições muito valiosas, é que se olharmos para a proposta do Evangelho, de fato, considerando o breve espaço de tempo de uma existência, dificilmente ela não nos parecerá utópica ou impraticável. Creio até mesmo que muito das nossas interpretações equivocadas acerca das lições de Jesus se deram justamente por não considerarmos um elemento que é chave para entendermos a aplicação dessas lições no tempo. Uma existência, de fato, é um período muito curto para a gente poder implementar, por exemplo, o que dizíamos: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem.
Jesus trata ali de não pecar até mesmo no pensamento. Não é simplesmente adulterar, é não desejar o adultério, é não conceber o mal. Então, nós sentimos, nós sabemos que estamos longe disso. Mas aí entra a visão da vida que o Espiritismo nos traz. O Evangelho não é uma proposta para uma encarnação. Nós não temos uma breve existência apenas. Nós somos espíritos imortais, em trânsito, em jornada ascensional em direção a Deus. Agora o cenário se modifica por completo, porque nós não temos mais 80 anos, 90 anos para implementar isso. Nós temos séculos, nós temos milênios. Não que isso sirva ou deva servir para nós de justificativa para postergarmos essa vivência. Mas agora a configuração é toda outra. Com a chave da reencarnação, da imortalidade do ser que vai e volta em processo de aprendizado, aí o que parecia utopia já não é mais. Aí entendemos aqueles para os quais a vivência do Evangelho parecia tão espontânea e tão natural. É que lutaram outrora e triunfaram. Não foram privilegiados, não foram criaturas especiais que do nada foram presenteadas com aquela virtude. Construíram também antes o que agora já é tão natural, assim como nós também o faremos. Então a reencarnação, ela é essa grande chave que abre toda uma nova compreensão acerca das bem-aventuranças e do Evangelho como um todo. O que se deu inclusive com Eurípides Barçanufo. Ele, que antes de se tornar espírita, tinha uma dificuldade justamente com as bem-aventuranças. Porque ele falava, poxa, mas Jesus não pode falar algo que não seja verdadeiro. Suas promessas têm de ser verdadeiras. As bem-aventuranças, portanto, precisam ser verdade. No entanto, parece que elas não se cumprem. Eu tenho visto muitos morrerem sem que tenham alcançado o consolo que lhes foi prometido. Muito difícil. Como entender, né? E ele só foi entender quando, depois de conhecer o Espiritismo, ele pôde alcançar essa dimensão da vida do espírito imortal, das reencarnações, da jornada. Agora faz todo sentido. As consolações virão um dia, né? A justiça se fará um dia, não necessariamente nesta existência agora, mas o espírito precisa aprender a perseverar, porque esse também é o espírito das bem-aventuranças, que à luz da reencarnação fica muito mais compreensível. Bem-aventurados é uma expressão de Jesus que significa os felizes. Neste momento, né, com as bem-aventuranças, a gente mata o problema da busca pela felicidade? A gente consegue perceber o que é ser feliz? É muito interessante essa questão da tradução, que se conecta até com essa pergunta que acabamos de responder. Porque, de fato, em geral, o termo grego, que é o que está no Novo Testamento, makarioi, ele é traduzido por felizes ou bem-aventurados, né, a depender do tradutor. Mas é interessante, se a gente for ao hebraico, se a gente for ali ao aramaico, que era a língua que Jesus realmente falava, né, nós vamos encontrar a expressão correspondente no hebraico, que aparece muitas vezes nos Salmos, que é a expressão ashrei, que está relacionada ali com o verbo esher, né, com o radical esher. E é interessante essa expressão porque ela traz para nós uma outra conotação, porque se alguém entende só felizes, assim, no sentido mais direto, a pessoa pode se frustrar, mas como assim, bem-aventurado ou feliz os que choram ou os aflitos porque serão consolados? Ela pode ser induzida a acreditar que essa felicidade ela é uma promessa imediata. De fato, quem acolhe as bem-aventuranças sente um benefício imediato, que é o da esperança, que é o de ter um horizonte, que lhe dá sentido, que lhe dá propósito. Então, há um retorno imediato. Mas a pessoa pode se frustrar porque, às vezes, as coisas não se desenrolam tão rapidamente quanto ela esperaria. Daí o sentido dessa palavrinha ashrei, porque alguns propõem a sua tradução do hebraico para avante. Então, traz um sentido assim, avante os aflitos, porque eles serão consolados. Avante os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então traz uma ideia de caminho,
Portanto, uma ideia de perseverança, de continuidade. O que importa é você, apesar da aflição, não desistir. Avance, os humildes, siga. Serão consolados. Exatamente. Então, uma ideia de que é processo, é construção. Faz mais sentido. Faz sentido, né? Na verdade, complementa a ideia, porque a felicidade também ela não é um lugar em que a gente chega. Ela é um modo de caminhar que a gente vai adotando. Então, aquele que aprende a perseverar apesar de, vendo o mundo caótico, vendo a vida turbulenta que o cerca, mas ele ainda assim avante, ele prossegue, ele persevera, esse entendeu o que é o espírito do Evangelho e das bem-aventuranças. Porque aquele que perseverar, disse o Mestre também, em outro momento no Evangelho, esse será salvo. Esse alcançará a promessa. A questão é perseverar. Então, felizes nesse sentido, daqueles que, tendo essa esperança, acreditando, confiando na promessa, não desistem, avançam na certeza de que haverão de triunfar, haverão de alcançar aquilo que o Mestre lhes prometeu. E as bem-aventuranças iniciam-se, tem um processo, começa com os pobres de espírito e depois vem chegando os demais. Por que começa-se pelos humildes, pelos pobres de espírito, Arthur? Essa é uma construção bem didática de Jesus, creio que até já comentamos sobre ela em outros programas aqui, mas é como se fosse uma escada, né? Nós temos então, bem-aventurados os pobres em espírito, depois passamos para os aflitos, né? Para aqueles que sofrem, depois bem-aventurados os mansos ou os pacíficos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração e, por fim, bem-aventurados, nesse recorte que nós estamos fazendo, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ainda temos mais 2 bem-aventuranças, mas nesse recorte mais didático seriam essas 7. Então a gente vê que há uma sequência, e não é por acaso que Jesus estabelece essa sequência. Já mencionamos aqui que tudo no Evangelho tem um propósito. E quando a gente pensa em termos de transformação moral, em termos de aperfeiçoamento, de melhoria do ser, a que somos levados inevitavelmente? Qual a primeira característica que alguém precisa ter para se dispor à mudança? Reconhecer a necessidade de fazê-la. Claro. Né? Então, a primeira coisa que alguém precisa para melhorar-se é reconhecer a necessidade de se melhorar. Agora, isso é quase que inviável para o orgulhoso, porque o orgulhoso ele cristalizou-se numa imagem que ele tem de si, uma imagem até que ele presta culto a ela. E como essa imagem ele a cultua, ele não vê defeitos nela, ele tem dificuldades, ele está cego para essa imagem que ele construiu a respeito de si mesmo. Agora o humilde não. O humilde é aquele que olha sincera e abertamente para si. É aquele que reconhece as suas imperfeições, é aquele que se coloca perante a vida como um aprendiz, reconhecendo a magnitude da obra divina, o quanto é conhecer, o quanto a fazer. Quando ele olha para o Cristo, ele vê o quanto a caminhar e isso o estimula, isso o preenche de muito estímulo para poder avançar. Então, por isso, ela tem que ser essa virtude a primeira, porque sem ela nenhuma das outras se faz. Sem humildade não há como ser resignado, que é a segunda bem-aventurança. Sem humildade não há como ser manso. Tampouco, sem humildade, não há como buscar justiça verdadeira, torna-se vingança. E assim cada uma delas, sem essa que antecede ou sem as que a antecedem, nós não temos a possibilidade das que vêm na sequência. E é interessante a gente falar que a humildade é uma virtude puramente espiritual e muitas vezes confundida com características materiais. O que a gente precisa deixar claro, não é, Arthur? Muitas das vezes a gente usa, né, na conversação rotineira, a pessoa muito humilde, fazendo uma referência às posses que ela tem, à condição material que ela tem. Pode até que seja, né? Ela tem poucos recursos materiais e também é humilde espiritualmente falando. Mas pode ser também que exista uma pessoa de muitas posses materiais extremamente humilde ou até mais humilde do que aquela que com poucas posses ainda tem traços mais marcantes de orgulho, de vaidade. Então, humildade é uma postura da alma, é uma abertura ao crescimento espiritual, é o reconhecimento da nossa necessidade de melhoria, portanto, das nossas imperfeições e a necessidade que temos de superá-las. Então, não é algo que possa ser associado diretamente, simplesmente a uma feição exterior.
E agora chegou o nosso momento do nosso querido quadro Desenho que Fala. E a mensagem de hoje é sobre o Evangelho sendo luz em nossas vidas, claro e sempre. Olha lá, em dias de escuridão, o Evangelho será luz que não te deixará desistir de caminhar. Busque em sua fé o conforto e as palavras certas para seguir sempre. @Desenho que Fala toda semana aqui no nosso Esferas da Vida. Vamos direto para o intervalo e a gente já volta com mais especial de Natal. Paz e espera. Eu quero um óculos de sol com estilo. E eu quero um pro meu dia a dia. A gente vai levar. Aqui nas Óticas Fabrilen você encontra lentes com tecnologia digital, ideais para cuidar da sua visão, e armações que combinam com seu estilo. Visite uma de nossas lojas. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Porta Joia Lingerie. Oi pessoal, olha quem está aqui na Porta Joia Lingerie. Eu vim pessoalmente escolher hoje uma peça para dormir, um pijama, uma camisola. E vamos ver o que a Bárbara separou para me apresentar hoje aqui. Bárbara, conta pra gente quais são as opções que você vai me apresentar hoje. Pri, nós temos aqui uma linda camisola, toda trabalhada na renda, o tecido maravilhoso de liganete, ela fica perfeita, uma peça bem sensual. Tá usando bastante para quem uma noiva vai casar, aqui é o lugar ideal. Temos também uma coisa mais romântica, pijaminha, com uma estampa mais delicada, também numa pegada sensual maravilhoso, viu Pri? E o que não poderia faltar que está usando bastante é o animal print, né gente? A gente não pode ficar de fora. Lindo pijama também confortável e aqui você vai encontrar a melhor opção. São peças delicadas, a gente percebe cada uma super bem feita, da Daniela Tombini, que a Cidinha sempre fala dessa marca. E tem muitas outras marcas aqui também na Porta Joia Lingerie. A gente espera vocês, assim como eu, vem fazer aqui, ó, uma escolha, não é? É isso mesmo, Pri, no lugar certo. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Paz e espera. E a gente volta ao nosso Esferas da Vida, ao nosso especial de Natal. O convidado é ele, Arthur Valadares, um mestre divino, e o Sermão do Monte é o nosso Feliz Natal de hoje para todos vocês. E olha, a gente vem conversando sobre a mensagem, né, sobre as palavras de Jesus, sobre o Sermão do Monte.
E você disse nos primeiros blocos, Arthur, que existem muitas mensagens direcionadas especificamente para os discípulos. E eu acho importante a gente falar aqui no nosso programa, no nosso último bloco, para que a gente aprenda, e nós que queremos seguir Jesus, não somente achar que só porque a gente acredita, Jesus vai ser o nosso grande salvador por acreditá-lo, né? Mas sim, a gente precisa seguir de que forma? Como Jesus orienta, de fato, os discípulos? Há um espírito mariano, que escreve por meio do Chico Xavier a respeito do Sermão da Montanha, dizendo que há nele mais desafio do que reconforto. Então é interessante porque, em geral, a gente associa o Sermão da Montanha ao consolo, ao reconforto, às bem-aventuranças. Mas, como dissemos no primeiro bloco, Jesus ele se dirige ali muitas vezes de maneira mais direta, até mais enfática aos discípulos, ressaltando a tarefa deles enquanto continuadores, enquanto aqueles que realmente dão vida a essa mensagem no mundo. Daí o vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Então, no imperativo, como a dizer que é um imperativo da vida, a consciência esclarecida reconhece que é dever dela acender a luz da palavra que edifica, a luz do exemplo que esclarece, a luz do testemunho, da fidelidade. Também as orientações que ele traz naquele momento, né, em que eleva, digamos assim, as demandas, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ou seja, vamos dar um passo além. Outrora era até compreensível que se odiasse o inimigo. Agora, à luz do Evangelho, já não é mais justificável. Já temos mensagem, já temos recursos para poder superar essa etapa. Então, por isso, o desafio, superando até mesmo o reconforto no Sermão da Montanha. Porque Jesus ele quer acionar esses corações que precisam ser, que devem ser no mundo, aqueles que tornam o Evangelho prático, viável, verdadeiro. Para a transformação do mundo, dentro desse grande programa que a gente pôde ver, né, não é só uma existência, não é só utopia, é uma construção secular a proposta da Boa Nova. E é preciso que no mundo existam aqueles que estejam dispostos a realmente levarem isso às últimas consequências, com disciplina, com perseverança, daí o avante, né, o persevera, para que o mundo se transforme à medida que se transformam os mundos interiores, né, o mundo íntimo de cada um dos discípulos. E quando Jesus fala, e você repetiu, brilha a vossa luz, é algo de uma responsabilidade tamanha. Muitas vezes a gente não se vê tão iluminado, tão preparado para que a gente brilhe a nossa luz. Parece mais poético mesmo, de fato, né? Nossa, brilho. Sou o sal da terra. O sal ainda dá aquele tempero, a gente consegue entender da importância de estar num lugar e ser um cristão com práticas, com comportamentos e posturas e palavras que ali sejam, né, edificadas, por exemplo. Mas a luz parece algo tão superior, não parece, Arthur? É uma questão minha, obviamente, uma projeção, mas... Sim, a gente pode pensar, por um lado, talvez isso nos pareça tão difícil porque a gente associa a luz a ele, né? A ele próprio, ao Mestre, porque ele também se denomina luz do mundo. É interessante isso no Evangelho, quando ele fala luz do mundo, tanto ele faz isso em referência a ele próprio e a sua missão, lá no capítulo, no Evangelho de João, como ele também fala isso a respeito dos discípulos. O que é interessante, é como se ele dissesse que em nós há o mesmo potencial que nele já está desenvolvido. Então é interessante essa amarração que Jesus faz. Então, por um lado, talvez seja isso que pareça difícil para nós, né? Ele é a luz do mundo, eu também preciso brilhar, né? A minha luz, eu também sou a luz do mundo. Ou, por outro, talvez também, nós tenhamos uma ideia assim, da luz mais próxima à luz ou ao brilho do mundo, sabe? Aquela coisa do destaque, aquela coisa que é grandiosa, aquela coisa que é retumbante. Quando, na verdade, às vezes, a luz que se acende ela é algo tão singelo, é algo tão simples no cotidiano. Por exemplo, um sorriso. A pessoa está tendo um dia péssimo, você vai, cumprimenta, dá-lhe um bom dia com um sorriso luminoso. A alegria. Ali você fez brilhar a sua luz, você renovou todo o dia daquela criatura num gesto absolutamente singelo, entre aspas, banal, corriqueiro, mas cheio de alma.
Porque o amor é que torna as coisas luminosas, as coisas mais corriqueiras, mais diminutas. Quando existe ali a presença do amor, elas se tornam fonte de luz. Então esse é o segredo das grandes almas. Não foram só grandes feitos heróicos. Não, é que a gente se compara a um Chico Xavier, Exato. a Jesus. Então a nossa luz parece que é tão diminuta. Né? Diminuta. Por isso que o Emmanuel fala, para além do heroísmo geralmente mais visto e reconhecido, existe a grande escola do heroísmo oculto. Sabe, os exemplos da mãe, do pai, no âmbito do lar, só vistos pelos filhos, aquele no âmbito profissional, aquele que ninguém mais viu a não ser aquele que foi beneficiado. É o heroísmo oculto que preenche de luz o mundo, sem que seja assim muito visto, mas que é acompanhado pela grande plateia do mundo espiritual, que vê o que os olhos materiais não veem. E em relação à providência divina, como que a gente pode aumentar a nossa comunhão com Deus e realmente sentir que Deus está dentro de nós? É muito bonita uma passagem que está no Sermão da Montanha, em que Jesus trata da providência divina. É aquela passagem conhecida em que ele fala: olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu, né? Os lírios do campo que não tecem nem fiam, mas em verdade vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. As aves que não plantam nem cegam e não ajuntam em celeiros, e no entanto o Pai as alimenta todas. Então é bonito porque para a gente entender a providência divina, essa presença divina que também está em nós, Jesus pede que a gente olhe no entorno. Então, reconhecer a atuação divina na vida, tanto pede um olhar contemplativo para o exterior, olha a natureza, olha a perfeição da vida, olha como as leis são sábias, olha para a sua trajetória aqui e veja o quanto você foi conduzido, o quanto as circunstâncias foram se solucionando, o quanto aquele problema que parecia insolúvel, cedo ou tarde, ele se desfez, ele se desenrolou sem que você soubesse explicar como se deu. Olha, contempla a vida e veja que há uma providência, há um carinho divino, há um zelo amoroso que olha e que cuida de todos nós. Mas olha também para dentro de você. Por isso também no Sermão da Montanha Jesus tem: quando fores orar, vai para o teu quarto mais secreto, fecha a porta e ali conversa com o teu Pai. Então Jesus tanto nos pede para olhar para fora, contempla a vida, observa a vida, para a sua rotina, a sua correria e observa a sua vida, observa a natureza, veja que há condução, veja que existe uma força que rege tudo isso, mas também vai para dentro de ti, fecha a porta, desconecta um pouco dos problemas e perceba essa presença, ouça a voz que fala no silêncio. E aí a gente percebe então, a gente começa a sentir de maneira mais viva, mais junto de nós, a força divina da providência, que é esse carinho amoroso, essa solicitude de Deus, como nos diria Kardec. Gandhi tinha totalmente razão quando ele afirmou que todas as escrituras, as obras mais sagradas do mundo poderiam ser perdidas, mas se restasse somente o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Porque a gente percebe a profundidade deste sermão, de todas essas palavras que aqui a gente conseguiu falar, né? Não com todas, né? Mas é muito profundo. Sim. Instigamos, né? Para que cada um possa ir ler o sermão completo. Sim, isso mesmo. E essa questão de na areia e na rocha, Jesus deixou bem claro o que a gente pode consolidar por meio desses ensinamentos em cima de uma rocha e não em cima da areia, certo? É importante considerar isso, né? Porque é como Jesus escolhe encerrar o Sermão da Montanha. Depois de trazer todas essas palavras de vida eterna, essas frases sublimes, a expressão da verdade que liberta, e Jesus encerra o sermão dizendo: olha, todo aquele que ouvir essas minhas palavras e as praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, correram os rios, sopraram os ventos e bateram contra esta casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Todos aqueles, porém, que ouvem estas palavras e não as praticam, assemelhá-los-ei aos homens insensatos, porque construíram sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e aquela casa ruiu, e grande foi a sua ruína, porque tendo ouvido a verdade e não aplicá-la, a responsabilidade é ainda maior, a queda muito mais dolorosa. Por isso,
o convite à aplicação. De nada adianta receber as palavras do Cristo sem a devida aplicação. Por isso também no Sermão da Montanha está o imperativo: sede perfeitos, isto é, aplica estas palavras na tua vida. Só assim estarás construindo algo sólido, capaz de resistir a todas as intempéries da vida, do mundo, que é caracterizado por isso. Construir sobre a rocha da lei divina, dessas palavras de vida eterna. Esse é o nosso Feliz Natal aqui no Esferas da Vida. E para fechar com chave de ouro, recebemos com muito carinho o nosso encantador músico Moacir Camargo, trazendo a sua doce canção Um Natal com Jesus. Chegou o Natal, a clara terra, num canto sol, no outro neve. Já é Natal, não vou à escola pra descansar, observar. Vejo o Natal trazendo a terra um dia novo. Será Natal todos os dias, com gente alegre e um bem no olhar. Este Natal é novo em mim, deixo os presentes com pensamento, chego a Jesus. Feliz Natal. Alegre e um bem no olhar. Este Natal é novo em mim, deixo os presentes ao do lado, chego a Jesus. Ele me diz: Feliz Natal. Feliz Natal para todos. Uma alegria tê-lo aqui no nosso Esferas da Vida, Moacir Camargo, uma honra. E vamos direto para a dica da editora Clarim. Hoje é a Vida e Ato dos Apóstolos. O autor, Caibar Schutel, ressaltou a ação destemida que os discípulos de Jesus desenvolveram para a disseminação dos evangelhos, pelos quais viveram e se sacrificaram. É uma obra didática para estudantes do Novo Testamento. O leitor encontrará novas luzes para se aproximar da verdade e se orientar também no caminho que vai até Jesus. De caça hoje de Feliz Natal aqui para vocês, hein? E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar. Assine, receba aí na sua casa, seja um assinante digital, mande o WhatsApp no 16 992706575 ou entre no site www.oclarim.com.br. E fica o nosso programa em homenagem ao Natal. Um Feliz Natal para o Arthur, para o Timotinho, para a Flavinha. Que Jesus os abençoe hoje e sempre, Arthur. Obrigado, querida. Um Feliz Natal para todos que nos acompanharam. Que Jesus nos abençoe, nos inspire sempre, que possamos seguir sempre avante no caminho que Ele nos deixou. Sempre avante
Um beijo, Feliz Natal e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida, apoio cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.